gostoso? Vocês estão brincando bastante? Estão curtindo bastante a quarentena aí em casa, com o papai, com a mamãe? Tá tudo belezinha? Olha só, hoje a gente vai ouvir mais uma história. Mais uma história que não é exatamente com o povo de Israel, mas está falando sobre o povo de Israel. Sabe, a história de hoje fala de uma pessoa que estava por fora. Ele não era do povo de Israel, mas ele queria fazer algo mal para o povo de Israel. Então é como se alguém estivesse olhando para o lado de fora do povo. Por exemplo, a gente está aqui na cidade de Miranda e tem alguém lá do lado de fora da cidade de Miranda que está pensando em destruir, em fazer alguma coisa ruim com a cidade de Miranda. Olha que chato, né? Essa história é muito interessante e tá falando do povo de Israel, por isso que eu quis trazer para vocês, tá bom? E essa história está lá na Bíblia, no livro de Números. Números? 1, 2, 3, no livro de Números. No capítulo 22, adiante, tá? Na verdade, a história que eu vou contar para vocês, ela tá no capítulo 22, ela passa pelo capítulo 23, tá? Capítulo 22 e chega até mais ou menos o 23. Eu vou falar alguma coisinha do 23, tá bom? Então está na Bíblia, no livro de Números, capítulo 22 e mais um pouquinho do capítulo 23. A história fala que existia um rei que chamava Balaque. Esse rei Balaque era um rei moabita e era de um povo que estava do lado de onde estava acampado o povo de Israel. E ele estava com muito medo daquele povo de Israel, porque ele sabia que era um povo que tinha um Deus que era poderoso. Olha só, tá vendo? As pessoas sabem que nós temos um Deus e que o nosso Deus é poderoso. E aí eles ficam com medo. E sabe o que Balaque fez? Ele chamou um profeta lá de Moabe e falou pro profeta, que se chamava Balaão. Eu achei um Balaão aqui, ó, mais ou menos. Chamava Balaão. E falou pro Balaão assim, ele não falou, ele mandou os empregados dele, os servos dele lá falar com Balaão. E ele disse assim, falou, fala pra Balaão que eu quero que ele vá até lá no povo e amaldiçoe o povo. O que é amaldiçoar? É falar mal do povo. Que eles eram um povo desorganizado, desordeiros, sujos, e eles não tinham liderança. Mas isso era verdade? Não, era tudo mentira. Mas Balaque queria que Balaão falasse isso porque não queria que o povo de Israel se desse bem. Olha só, Balaão recebeu a visita, fiz até o cajadinho lá de Balaão, Ele recebeu a visita dos servos de Balaque. E quando ele recebeu a visita dos servos, ele falou o seguinte, fica aqui em casa, dorme aqui essa noite e amanhã eu vou dizer para vocês qual que é a resposta de Deus para vocês. Balaão foi, deitou, os servos do rei deitaram, dormiram também. Quando no meio da noite, Deus chamou Balaão e falou assim, você não vai não, você não vai, não aceita o que o rei Balaque tá falando, tá pedindo para você. Esqueci de falar, o rei Balaque ofereceu, muito dinheiro para Balaão, para ele amaldiçoar o povo de Israel. Aí, quando eles levantaram, ele falou para os servos de Balaque, falou, eu não vou não, porque Deus falou que não era para eu ir. Lá foram os servos embora lá pro rei Balaque. Chegaram lá no rei Balaque, o rei Balaque falou, não, vai lá e oferece mais dinheiro ainda para ele. Vai lá no Balaão e fala que eu quero que amaldiçoe o povo, eu vou dar muito mais dinheiro, mais honras para Balaão. Chegaram na casa do Balaão, bateram na porta, Balaão foi lá, atendeu, falou, o rei Balaque mandou que viesse aqui e oferecesse mais dinheiro para você amaldiçoar o povo. Balaão falou o quê? Vamos dormir, que eu vou ver o que Deus vai mandar fazer.
E aí todo mundo foi, dormiu à noite, que eles estavam cansados do dia todo, dormiram. No meio da noite Deus acordou Balaão. Falou, Balaão, você vai. Só que você só vai falar aquilo que eu quero, aquilo que eu mandar. E Balaão foi. E aí foram os servos do rei e Balaão foi. Balaão pegou a sua jumenta. Eu não tenho uma jumenta, mas eu achei um cavalinho. É um pônei, né? Balaão pegou a sua jumenta, montou na jumentinha e foi. Quando de repente chegou numa beira de estrada que a jumenta empacou. Empacou quer dizer que ela travou, ela não andou mais. Ela empacou. E aí Balaão ficou bravo. Os servos do rei estavam tudo indo embora e Balaão ali parado, porque a jumenta não queria sair do lugar. Sabe o que Balaão fez? Ele pegou ali, ó, a vara dele, ó, começou a bater na jumenta. Aí a jumenta não andou. Nada da jumenta andar. Foi então que ele pegou e bateu a segunda vez. Aí a jumenta pegou e se jogou numa beira de um muro, a Bíblia fala que era um muro, e prensou o pé de Balaão. Aí que ele ficou bravo, né? Ele bateu a terceira vez na jumenta. Passou a vara. Foi aí que sabe o que aconteceu? A jumenta pegou e falou para Balaão. Falou assim, ei, por que você tá me batendo? E Balaão, ó, perdido das ideias, pegou e falou assim, ué, você tá empacada e você não quer fazer o que eu tô mandando? Aí a jumenta falou assim, mas quanto tempo que eu te sirvo? Alguma vez eu deixei de te servir? Aí Balaão falou, não. Quando falou não, ele entendeu que alguma coisa podia estar acontecendo. Quando ele olhou, tinha um anjo do Senhor com a espada na mão que queria matar Balaão e a jumenta. A jumenta enxergou o anjo e foi esperta e parou. Mas Balaão não viu o anjo. Balaão não viu e ainda estava brigando com a jumenta. Quantas vezes ele bateu na jumenta? 3 vezes. 3 vezes ele bateu na jumenta, coitadinha, né? E ela não tinha nem culpa, ela tava ali esperta, porque ela não queria morrer na mão do anjo do Senhor. Aí o anjo disse assim para Balaão, falou, ó, se vocês passassem daqui, eu ia matar vocês. Outra, vocês vão, mas vocês vão falar somente aquilo que Deus vai mandar para que você fale. Aí ele foi. Aí ele montou na sua jumentinha de novo e foi. Aí quando chegou lá, eles subiram, a Bíblia fala que eles subiram no monte. E de lá de cima do monte ele podia ver lá embaixo o povo de Israel acampado. Tudo arrumadinho, organizado, tudo bonitinho, tudo em ordem, sabe? A Bíblia fala que o acampamento deles era totalmente organizado. Muito organizado mesmo. E aí, quando Balaão olhou, sabe o que ele fez? Ao invés de amaldiçoar, o que o rei tinha mandado? Amaldiçoar. O que ele fez? Ele abençoou o povo. Quando Balaque ouviu, o rei ouviu, ele ficou doido. Ele falou, não era pra você falar isso, era pra você amaldiçoar, você tá abençoando. Aí o rei falou, não, agora vamos lá pro outro lado. E cavalgaram pro outro lado. Chegou lá do outro lado, agora você amaldiçoou o povo. E Balaão abriu a boca e falou o quê? Aquilo que Deus queria. E Deus mandou o quê? Abençoar. Aí Balaque ficou muito bravo. Vamos pro outro lado e você vai ver, e você vai falar, e você vai amaldiçoar. E pro outro lado. E aí, agora é pra você amaldiçoar. Chegando lá, era pra ele falar o que Deus falou. E Deus mandou fazer o quê? Abençoar. Pela terceira vez,
ele abençoou o povo. Ah, o rei ficou tão bravo. O rei Balaque ficou tão bravo que a Bíblia fala que ele... Sabe quando a gente fala para falar mal da pessoa assim, começou, é isso mesmo que eu mandei. Eu falei para você amaldiçoar, você tá abençoando 3 vezes, você amaldiçoou. Você abençoou, não amaldiçoou não. 3 vezes você abençoou ao invés de amaldiçoar. Eu falei para você que eu ia te dar dinheiro, que eu ia te dar honra. Você não quis. Você preferiu seguir o que Deus falou para você. Mesmo assim, Balaão continuou falando coisas boas do povo. Vamos ligar uma coisa para outra? Quantas vezes ele bateu na jumenta? Quantas vezes ele abençoou o povo? 3 vezes. Sabe? Essa história me serviu para entender que por mais que ninguém, que a gente nem imagina que ninguém tá olhando pra gente, tem gente olhando, né? Você já pensou se Balaão chegasse lá e visse o povo tudo bagunçando? O acampamento todo desorganizado? Você já imaginou se eles olhassem assim e a tenda tava com a parte caída, o quintal tava todo sujo, sem varrer, os animais tudo fazendo bagunça, as crianças falando palavrão? Será que ia dar certo para Balaão abençoar? Será que ia dar certo? E dá para entender que quanto mais a gente cuida com o que a gente faz, sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando e cuidando do que a gente está fazendo. Sabe? Esse é o nosso serviço como cristão. Esse é o nosso serviço como filhos de Jesus. Os filhos de Jesus sabem que tem que ser organizados. Os filhos de Jesus sabem que não pode falar coisa feia, não é? Os filhos de Jesus sabem que tem que tratar bem a todas as pessoas. Balaão tratou bem aquele povo ali de Jesus, o povo de Israel, tá? Quem aí que quer a partir de hoje falar só coisa boa? A partir de hoje, cuidar de onde a gente está morando, da casa, do quarto, do quintal. A mãozinha. E agora a gente vai ficar bem quietinho e fazer oração. Vamos fazer oração? Obrigada, Senhor Jesus, pelas histórias que o Senhor nos deixou. Nos ajude a cada dia mais cuidar da nossa boca, daquilo que a gente está falando. Que a gente possa cuidar da nossa casa, do nosso quarto, dos nossos brinquedos. Para que quando os outros olharem, vejam que a gente é um servo de Jesus. Dá-nos, Senhor, um bom restante de dia, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês e fica com Jesus.